Ana Sharmak, do canal Pausa para um Café, e no vídeo de hoje nós temos um projeto de discussão sobre uma história única. Durante o final de semana eu li esse livro que se chama O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Chimamanda é a rainha de nossas vidas, todos amamos aquela mulher maravilhosa. Mas, enfim, recebi esse livro da Companhia das Letras e quando eu terminei de ler ele eu falei, cara, que livro bom pra gente voltar com o projeto de discussão e comemorar esses 9 anos do Pausa aí que tá chegando. Chimamanda, todo mundo já conhece, é uma grande escritora, escreveu vários livros incríveis, inclusive tem uma coleção dela desses daqui, que são palestras dela, que a gente tem em formato de livro, tem TED dela, enfim, a gente tem Para Educar Crianças Feministas, enfim, a gente tem vários livros nesse sentido e esse aqui ela fala sobre o perigo de uma história única. E eu acho esse assunto muito importante a gente conversar sobre ele, porque é um assunto muito real e perigoso. E enquanto a gente tá lendo esse pequeno debate, digamos assim, da Chimamanda, a gente para pra refletir sobre alguns assuntos muito sérios. Aqui a Chimamanda fala sobre o perigo de se ter uma história única, de colocar todo mundo dentro de um potinho e achar que a história de um é a história de todos. Ela vai falar pra gente aqui como era quando ela era criança e lia as histórias e achava que todas as histórias eram sobre homens brancos que brincavam no inverno jogando bolas de neve e tomavam cerveja amanteigada, ou enfim, cerveja de gengibre. E como aquilo fez com que a pequena Chimamanda escrevesse histórias sobre homens brancos que tomavam cerveja de gengibre no inverno, sendo que ela nunca tinha vivenciado aquilo, e sendo que aquilo não era a história de um todo. Então faz a gente refletir muito sobre isso. E a Chimamanda vai contando essas histórias pra gente, de momentos em que histórias únicas foram perigosas pra ela, como quando ela chegou na faculdade e a amiga dela, quando soube que ela era africana, supôs algo sobre ela que não era verdade. A Chimamanda teve uma vida bem diferente, ela teve pai e mãe que eram estudados, trabalhavam, tinham condições melhores para criar, ela mesma estudava, foi cursar universidade nos Estados Unidos, então a história dela é diferente da história única que a gente ouve falar sobre a África, enfim. E ela conversa muito sobre como essas histórias únicas criam estereótipos que são perigosos, porque a gente tende a achar que todo mundo é assim. É igual aquela coisa de todo brasileiro, a gente vive em um país onde tem macacos andando na rua, onça, enfim, a gente tá sempre pelado dançando samba, essas coisas, sabe? Mas como isso chega em graus muito mais perigosos. A Chimamanda fala muito sobre essa questão dos estereótipos que se criam com histórias únicas, porque o perigo principal disso, de criar estereótipos com essas histórias únicas, é que o estereótipo, não que ele seja mentira, né, tipo, não existe aquilo, mas é que tá meio incompleto, ele não tá totalmente a verdade ou 100%, porque não existe só um estereótipo, não existe só uma pessoa, não existe só uma história ou só uma cultura. A gente tem várias. Isso limita a nossa visão do outro, limita a nossa forma de aprender e questionar e ir atrás de mais informações sobre aquilo, porque a gente acha que já sabe, porque já tem aquele estereótipo pré-formado na nossa cabeça. E eu acho que isso que é o importante desse pequeno grande questionamento que a Chimamanda traz pra gente aqui. É como se a gente criasse uma imagem de cada povo e se a gente for colocar no papel a imagem que a gente tem de australianos, alemães, italianos, a gente tem uma visão, um estereótipo que a gente criou dentro da nossa cabeça, baseado nessas histórias únicas que a gente ouve, e assim transforma a nossa visão de cada um. A gente acha que todos são um, sendo que não existe uma história única. E aí a Chimamanda começa a falar de como ela foi desconstruindo isso e começou como as histórias, por exemplo, de outros autores africanos que ela leu, conseguiu mudar a visão que ela tinha e ela conseguiu voltar a escrever mais sobre o que era dela, o que pertencia a ela. E eu acho muito importante isso. Eu acho que é muito comum a gente ver livros de autores brasileiros, por exemplo, que não se passam aqui no Brasil, que se passam em lugares totalmente diferentes da gente, que não conversam com a gente, sabe? Que se passam em um lugar gelado e frio, totalmente ao contrário do nosso verão 40 graus, sabe? Do nosso
povo e do jeito que ele é e da alegria realmente que tem no brasileiro. A gente tem esse perigo que ronda a gente de escapar da nossa própria essência e história quando a gente tem uma história única e acha que ela é a certa e que é sobre ela que a gente tem que escrever, sabe? Já existem muitos homens brancos escrevendo sobre americanos brancos no inverno. A gente pode falar um pouquinho sobre nós aqui, sobre o nosso universo, sobre a nossa verdade e contribuir assim para que não existam tantas histórias únicas, para que as pessoas conheçam o outro lado da nossa essência, da nossa verdade e que elas vejam que existem várias verdades e não só um estereótipo. Talvez assim a gente consiga ir produzindo mais conteúdo sobre o que a gente é e transformar o que os outros veem da gente. É claro que isso não é feito do dia pra noite, é claro que é um trabalho de formiguinha ali incessante, mas eu acho que quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e falar, esse livro pode ser uma boa porta de entrada para você até refletir sobre o que você está produzindo, sobre o que você está lendo, sobre o que você está consumindo, e eu acho isso muito importante, porque quando a gente se questiona, a gente sai da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto é algo extremamente preciso em todos os momentos que a gente vive agora. Então, fica aí a dica de livro para você e esse projeto de discussão. Conta aí pra mim se você já foi enganado por uma história única, se você já se enganou com um estereótipo de algum lugar por causa de histórias únicas. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!